Olá, amigos! Hoje temos a honra de entrevistar o engenheiro Christian Bachmann, CEO da BS Forensic, empresa especializada em segurança da informação e investigação de incidentes com ênfase na área digital, e professor da Compliance School. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Marcos. Professor Christian, hoje, na realidade do compliance, no dia a dia do compliance, uma das grandes responsabilidades é apurar e fazer investigações de tudo daquilo que chega nas ouvidorias. Então, chega um relato, chega uma denúncia, a obrigação da companhia é apurar, identificar riscos e tratar, evidentemente, os riscos que estão presentes nesses relatos. Quando as empresas vão fazer as investigações, e a gente tem observado isso nas visitas que a gente tem feito, nas conversas que a gente tem feito com profissionais, muitas vezes, por falta de conhecimento técnico de quem faz o processo investigativo, ou até falta de orçamento, eles não tomam os devidos cuidados quando a investigação envolve o universo digital. Qual é a sua percepção? Você tem enfrentado isso, né? Quando você é chamado, você tem se deparado com situações como essa? E quais são as alternativas ou as boas práticas que se deve promover para que tudo fique em compliance com as regras e com a necessidade que exige hoje uma investigação técnica? Então, é bem comum mesmo a gente chegar em clientes e já haver o início da investigação na área digital. Então, o pessoal, usando a equipe de TI para coletar esses dados e disponibilizar, o que a gente tem que tomar um certo cuidado, que assim, o pessoal de TI ele tem um conhecimento muito forte em como fazer, pegar as informações e entregarem para a investigação. Porém, ele não vem como melhores práticas da parte de TI a forma de fazer a coleta que a gente possa, então, levar na justiça no futuro. Então, às vezes, até para uma tomada de decisão, as empresas já têm feito esse tipo de análise mais internas, porém, quando encontram um fato relevante e que talvez não estavam esperando, eles acabam não podendo levar na justiça. Dessa forma, esse procedimento, sem os cuidados adequados, ele pode, de certa forma, contaminar a evidência de um caso importante, por exemplo? Sim, inclusive, por exemplo, logs, a gente tem limites de tempo de log. Então, às vezes, há essa demora, porque há feita a coleta de forma errônea. E aí, quando você acha algum dado e aí vai querer entrar na justiça, vai ter que refazer essa coleta já não vai mais existir. Ou então, você vai fazer uma coleta e aí, no momento que você vai entrar na justiça e você coloca essa informação, o primeiro questionamento vai: como é que você adquiriu isso? Foi alterado? Uma coisa que é muito comum que a gente encontra computador de ex-colaborador, do próprio colaborador que está sendo investigado numa fraude. O pessoal de TI entra no computador, acessa e começa a mexer. Nesse fato de estar mexendo, já está contaminando as evidências. Então aí o advogado do outro lado vai começar a questionar. Não poderia o pessoal de TI então ter inserido essa informação, ter alterado tal planilha? E além de está contaminando no sentido de você depois não conseguir resgatar as informações válidas, né? A gente teve um caso, por exemplo, de um servidor, o qual tinha sido invadido, e aí a empresa não sabia, né, que havia esse problema e achou que era uma configuração errada da aplicação. Certo. E o pessoal de TI, então, começou a mexer né, no sistema. Quando descobriram que o sistema estava funcionando perfeitamente e não era, então, um problema do TI, contrataram nós para fazer o trabalho, a gente foi ver, por exemplo, quais são os últimos comandos executados dentro do computador pelo infrator, pelo bandido. Já não existia porque o TI acabou mexendo bastante no servidor. Então, a gente não teve como criar uma evidência
nesse ponto. Então, eles violaram a integridade da informação. Perfeito. É isso. Uhum. E isso, evidentemente, causa prejuízos à investigação ou à própria acusação ou à defesa do cliente. Não, com certeza. Agora, realmente, a questão de computadores sendo mexido pelo TI para pegar informações para entregar para o cliente é o que mais tem ocorrido. Até a questão da forma de que é feita a coleta de e-mails para fazer uma análise, né? A gente sabe que numa análise de relato isso é muito comum. Sim. Então, aí, como que você vai baixar os e-mails e vai fazer uma análise? Se a pessoa tiver um acesso, pode entrar lá, apagar esse e-mail, e aí você vai querer entrar depois na justiça, não vai ter a informação de forma íntegra, então pode sofrer um problema mais sério. Então, professor, se eu sou responsável em fazer as investigações, chega um relato para mim e eu entendo tecnicamente que eu vou ter que analisar os e-mails da pessoa que está supostamente envolvida nessa fraude. Vamos falar de fraude. Qual seria, evidentemente um caso que envolve de repente uma situação muito crítica, né? Qual seria o meu procedimento adequado para que eu não viole a integridade desses dados, porque caso eu encontre alguma coisa interessante ali, eu possa usar posteriormente na justiça? Qual é a boa prática para isso? Bem, como em tudo na área de investigação, você sabe muito bem, né? A resposta é meio depende, né? A gente vê, por exemplo, dependendo dessa fraude, do que é, se a pessoa ainda está na empresa, não está, se tem acesso. Então, vamos dizer que a pessoa está na empresa. Então, vamos supor assim, a gente está fazendo uma análise pegando as informações do próprio servidor de e-mail, né, baixando, coletando. Então, existe assim podemos fazer, né, tanto através de uma ata notarial, através de um notário do cartório, né, que pode estar atestando com fé pública a coleta dessas informações, como também a gente pode usar um documento que é chamado de cadeia de custódia, que mostra a garantia de que está sendo baixado essa informação. Então, aí tem as assinaturas do próprio cliente que está fornecendo uma testemunha e aí a pessoa que está recebendo a informação. Agora, mas isso tudo a equipe de TI consegue proporcionar ou tem que ter alguém de fora, né? Tem que ter um investimento para que isso seja feito adequadamente? Se fizer com o notário, ok, a equipe de TI consegue fazer. Quando é uma coisa mais simples, por exemplo, baixar um e-mail. Mas a gente vê, assim, dependendo dos casos que existem, tem outras informações e a forma de fazer coleta. Por exemplo, você vai querer fazer um caso de um e-mail em específico. Isso é uma coisa muito comum, né? Você receber um e-mail anônimo. Certo. Então, se você fizer uma coleta pegando só a informação do e-mail, puro e simples, não vai te trazer as informações que necessita para a resolução do caso, né? Então, assim, a gente tem que pegar o e-mail completo, que é olhando o cabeçalho, que não é visível de forma normal para as pessoas. Então, às vezes, até você fazer uma ata notarial de um e-mail sem ter uma assessoria de como está fazendo, pode não funcionar. Porque aí mostrar um e-mail que eu poderia ter criado e colocado no computador pode não ser válido. A forma como eu demando a ata notarial pode ser um erro técnico, né? Sim, isso aí acontece bastante. Eu imagino, muito caso de atas notariais que tem fé pública, mas como não foi instruído e o pessoal dos notários, elas não são da área de TI. Eles não conhecem as informações ocultas, digamos assim. Isso tem ocorrido muito, gente. Tem que tomar cuidado com isso. E outro caso, que é até comentando da parte de fraude, né? Que eu comentei da questão da gente analisar os e-mails do servidor de e-mail. Agora, vamos supor que, como a pessoa está dentro da empresa, ela pode ter apagado o e-mail. E aí, no servidor de e-mail já não vai estar mais lá. Então, a gente pode coletar também os e-mails dentro do computador dela. Então, a gente faz toda a preservação do computador de forma íntegra. E aí, dentro do computador, a gente consegue recuperar também alguns e-mails. Interessante. Olha aí, viu? Aumenta a possibilidade e as chances de achar evidências importantes. É isso. Por isso que tudo depende do que a gente está analisando, de qual é a ideia, se a pessoa ainda está lá ou não, se ela está com acessos. Porque realmente ela pode apagar uns e-mails e não vai estar mais no servidor, né? Então, a gente também tem que trabalhar, às vezes, com backups de e-mail,
Teve um caso lá que a pessoa saiu da empresa e no momento que foi desligada, ela entrou no computador e destruiu todos os e-mails, tanto do computador quanto da nuvem. E aí entrou com uma trabalhista lá na empresa e etc. Aí a empresa, ela tinha backup diário e a gente conseguiu. Então pegamos o backup do dia D-1, do dia D+1 e fizemos uma análise no computador. Então a gente tinha que no dia anterior tinha lá 30 mil e-mails, no dia posterior tinha 5 e-mails, provavelmente spams, e que no computador não tinha mais nenhum e-mail e algumas mensagens de erro, logs, né, do cliente de e-mail, mostrando que foi resetado, né, que foi apagado todas as informações. Então a gente conseguiu juntar várias evidências para conseguir montar a ideia de que realmente a pessoa que acessou o computador destruiu os dados, apagou os e-mails. Quando se trata de universo digital, todo cuidado é pouco, né? Hoje, basicamente, as informações, né, as investigações são estruturadas a partir de dados digitais, né? A gente ainda mais com as investigações internas, onde o sistema da companhia está ali à disposição do investigador. Mas se não proceder da forma correta, evidentemente nós vamos perder a chance de encontrar o culpado ou o autor, né, de alguma fraude importante ou de alguma violação importante. Nessa parte de computação a gente percebe muito o seguinte, tudo que a gente faz uma coisa pontual, uma evidência, é tudo questionável. Né? Era possível que alguém tivesse invadido o computador, um vírus tivesse entrado e apagado os e-mails. Então a gente tenta trabalhar não com uma única evidência, né? A gente tem que criar sempre várias evidências que aí não podem ser confrontadas, né? Ou não podem ser, digamos, proibidas, né? Tipo, a gente vai lá mostrando que teve várias evidências, a soma delas se torna prova, Sim. Né? Para o advogado poder entrar então na justiça. E hoje, professor, a gente, basicamente as pessoas usam o celular, né? Eu estou falando de celular corporativo, conta corporativa, né? E evidentemente se troca muita informação via WhatsApp, né? Existe hoje tecnologia que se permita, evidentemente, dentro de todo aspecto legal, fazer cópia das mensagens desses WhatsApps e usar isso como evidência na justiça? Sim, hoje em dia existem ferramentas muito boas que conseguem fazer a coleta do celular de forma completa, porque assim como o computador, o celular também, a gente não faz uma análise muito, pegar uma coisa em específico, né, ligar o celular, tirar uma foto, por exemplo, porque abrir o celular e tirar uma foto, a gente consegue fazer uma manipulação e enganar, né? Mas aí fazendo uma coleta de forma completa, existe tecnologia para isso. Ferramentas boas, a gente vê que no mercado tem muitas ferramentas mais ou menos, que é muito complicado, porque a gente vai fazer análises, já teve caso de um cliente que solicitou um trabalho para fazer uma coleta de celular, a pessoa acabou formatando o celular para fazer essa coleta, não conseguiu informação nenhuma e simplesmente destruiu todos os dados. Né? Então, às vezes a forma errada de fazer a coleta acaba dando... imperícia, né? Acaba dando todo o problema. Mas existem ferramentas super boas, né? Que né, o que até a própria polícia aqui utiliza, né? Que consegue, então, fazer a preservação das informações. Por quê? Porque a análise que é realizada, ela é realizada na imagem e nunca na mídia original, né? Nunca no celular. Certo. Quer dizer, basicamente, nós estamos falando sempre, acho que na conversa toda, é de como preservar a integridade das informações, né? E como esta preservação pode ter uso legal posterior. Então, que todos que hoje, né, trabalham com a investigação, prestem atenção nisso, que chamem especialistas para poderem ser orientados de como proceder uma coleta, uma preservação de dados digitais que evidentemente possam ser usados, né, na esfera legal. Professor, teria alguma dica importante para essas pessoas que estão no dia a dia da investigação, né, e para que eles não esqueçam e que torne o trabalho deles mais valoroso para a organização? Tem algumas recomendações, né? Acho que a mais básica que a gente pode aí para resumir quando está saindo uma pessoa-chave da empresa,
ou um diretor, um gerente, ou principalmente um funcionário da equipe de TI, você guardar o HD no preservado, né? Faz um documento mostrando que está tirando do computador X, está com o HD com o número de série Y, e lacrar ele e guardar num canto. Porque aí no futuro, se você descobrir que houve uma fraude ou tem um problema de conflito de interesse, qualquer situação, a gente pode aí analisar e ter o computador, o HD de forma íntegra, né? Porque é muito comum as pessoas saem da empresa, aí o computador é transferido para alguém, né? Ou mandam para outra pessoa e daí Sim. descobrem uma fraude, que vem algum relato, que normalmente os relatos acabam até saindo depois que a pessoa saiu, porque não passa a não ter medo mais, né? Exatamente. E aí você não tem mais como fazer a análise. E um ponto também que é bem interessante salientar é a parte de disponibilização dos dados, né? Porque as empresas às vezes imaginam, a gente chama uma pessoa externa para fazer essa coleta, mas como é que a gente vai analisar isso? Né? Então hoje em dia a gente tem ferramentas específicas para poder pegar essas informações de forma íntegra, colocar num servidor, processar, que até facilita depois a parte de análise, né? Por exemplo, todos os e-mails, é jogar num banco de dados, já é filtrado algumas coisas. Então aí o cliente pode acessar a ferramenta e consegue fazer seu próprio trabalho de pesquisa. O mesmo vale para celular. Então assim, a imagem que é criada do celular pode ser disponibilizada para o cliente para ele poder olhar nessa imagem se tem algum WhatsApp né, tipo, conflitante ou não. E a vantagem de você fazer ainda na parte de fazer essa coleta de celular, em vez de estar olhando o próprio celular que está contaminando a evidência, é que nesse processamento, em alguns casos, a gente consegue até recuperar. Claro que eu falo alguns casos porque depende do celular, Sim. da versão, então sempre aquela briga entre... Né, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E assim, já tem muitos casos que a gente conseguiu recuperar mensagens apagadas. Então, você fazendo uma análise na imagem acaba tendo mais sucesso do que no computador, no próprio celular, sem falar que olhando o celular você está contaminando a evidência. Então, hoje em dia a gente tem ferramentas para que a própria empresa a equipe de compliance possa fazer a própria investigação. Não há necessidade de terceirizar por completo. Olha só. Importante saber que existem, né, especialistas como o professor Christian, que pode orientá-los e preparar, evidentemente, os dados da forma correta, preservando a sua integridade e ainda disponibilizar para a sua equipe interna fazer a investigação. Professor, muito obrigado, espero a gente poder voltar e falar um pouco mais em outras oportunidades, porque a matéria e o assunto ele é bastante complexo e tem um universo de coisas para a gente contar aqui. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a você. Até mais.